Joia. Vamos esperar, vou esperar as pessoas entrarem devagarinho. Tá Tá ótimo. entrando todo mundo aí. Tá bom. Ai, mas também não posso demorar muito. Vou dar só um minutinho. Uhum. Tá entrando muita gente aí. Vamos esperar todo mundo entrar aqui. Beleza. Mas acho que a gente já pode começar a apresentação, né? Que é uma Pode apresentação ser. tão grande. Ai, meu É Deus. tão grande. Que aí a gente pode ir conversando e as pessoas vão te conhecer. Eu adorei que você até resumiu ali ela um pouco. Até gostei. Sim, Obrigado. tá bom. Quem dera um dia, quando eu tivesse currículo, aí Ai, meu vou Deus. ficar muito feliz. Obrigado. Então, vamos começar a apresentação. Primeiramente, queria agradecer muito a sua participação hoje na nossa live, com esse Obrigado. tema que é super importante, e várias pessoas mandaram perguntas. E, bom, o Dr. Fabrício, ele possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde ele também fez o seu mestrado e doutorado. Ele possui pós-graduação em Patologia Clínica pelo curso Qualitas, de pós-graduação. Atualmente, ele é professor no Centro Universitário de Valença, a Unifaa, lecionando nas disciplinas de Bioquímica Geral, Química Fisiológica, Fisiologia Animal e Patologia Clínica Veterinária. E ele também atua como médico veterinário patologista no Hospital Veterinário Escola e Policlínica Veterinária Escola da Unifaa, certo? Certíssimo. Muito obrigada pela participação. Obrigado. Eu que agradeço estar participando aqui de uma live com esse laboratório da Rural, né? Me faz Uhum. remeter a ótimas recordações. Inclusive, aproveitando aí a oportunidade, não sei se a professora Cristiane já entrou aí também, se ela vai participar com a gente hoje, mas já deixar um Uhum. beijo grande para ela. Foi minha professora também. E a equipe toda do laboratório, que eu conheço bem, a Andressa, a Juliana, os parceiros, os colaboradores aí, o Caio, Maristela. Então, assim, são pessoas Uhum. que eu gosto muito, já tenho uma convivência aí de longa data, né? Quero deixar aqui um carinho aí muito grande que eu tenho por todos eles e meus professores também, Carlos Henrique e Gilberto. Tá ótimo. Eu lembrei que você me deu aula na graduação. E era justamente sobre Olha! esse assunto. Era sobre esse assunto. Aí eu, caramba. Então a gente Nossa, vai começar. que coincidência, olha só. Coincidência, coincidência. A gente vai começar então falando sobre quais são as indicações para se avaliar o fígado, né? Porque a gente Ótimo. tem essa questão de que geralmente se solicitam esses exames de rotina e aí a avaliação de algumas enzimas estão inseridas nesses exames. Mas, Sim. assim, eu gostaria de saber quais são as reais indicações para você solicitar essa avaliação laboratorial do fígado. Pois é. Então, acaba que como o fígado ele tem uma importância muito grande metabólica, né, dentro de vários eixos, a gente vê uma participação hepática importante, a gente acaba solicitando exames para avaliação hepática dentro de qualquer um desses contextos da clínica. Então, às vezes, uma doença que inicialmente poderia parecer não ter um comprometimento hepático, a gente sabe que pode haver um componente ali envolvido sim. Então, em alguns Uhum, casos, um animal numa anemia grave, uma anemia severa, ele pode ter alterações de lesão hepática em função da hipóxia causada por essa anemia severa. Então, é sempre uhum, válido a gente fazer um perfil hepático mediante qualquer situação, não apenas de suspeita envolvendo o fígado naqueles quadros clássicos, né? Ah, o animal apresenta um vômito, então aí você já vai logo numa investigação hepática, mas também em outras situações, como exame pré-cirúrgico, porque é um órgão que tem um papel metabólico aí fundamental, né? Então, o fígado ele entra nos exames de triagem, indispensável. uhum. Sim. E a gente sabe que a avaliação do fígado, ela está baseada em alguns pilares, né? Porque eu acho que as pessoas têm muita dificuldade nesse aspecto, de se avaliar as funções isoladas e qual exame solicitar a partir disso. Então, você podia falar um pouco sobre esses pilares da avaliação? Vamos falar assim. Antes até da gente pensar nos pilares, quando a gente pensa na avaliação hepática, envolve, como até você já falou, as enzimas hepáticas e alguns analitos ali, né? Como ureia, glicose, que aí não são enzimas, são substâncias, né? Metabólitos. Beleza.
Por que que eu estou até falando disso antes da gente falar dos pilares? Porque quando a gente pensa nas enzimas, em alguns casos, às vezes a gente nota que o colega clínico fica até um pouco atrapalhado para poder entender a alteração enzimática. Ué, aqui nesse laboratório eu tenho esse valor de referência, por que que esse outro laboratório tem outro valor, né? As enzimas têm uma variabilidade muito grande com relação a isso. Então, até toda vez que a gente pensa na interpretação envolvendo enzimas, é importante que a gente leve em consideração a metodologia utilizada por aquele laboratório, né? Porque a atividade enzimática ela varia muito em função de qual é o kit que é utilizado, qual é aquela população que está sendo avaliada ali naquele momento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas extrapolações de resultados, né? Sempre é bom essa comunicação com o patologista para a gente poder esclarecer essas dúvidas, né? A gente tem que estar aí à disposição para isso. Mas agora falando dos pilares, como você perguntou, a gente tem o pilar lesão, o pilar colestase, né, indução, e um pilar função. Né? Então, a gente tem testes laboratoriais específicos para cada uma dessas situações. E aí é muito comum, como você disse, as pessoas confundirem, né? Ele usa os exames de enzima e fala assim, eu tenho um comprometimento de função hepática, né? A pessoa está avaliando somente as enzimas de lesão e acha que está avaliando a função. Por que que a gente não pode fazer essa extrapolação assim, né? De uma forma tão generalista? Porque quando a gente pensa nas enzimas relacionadas à lesão, principalmente as transaminases, né, ALT-AST, que são da rotina, elas estão avaliando uma lesão celular, uma lesão hepatocelular. Essa lesão ela pode ter intensidades variáveis, né? Então, você pode ter uma lesão subletal, então, no caso, não houve a morte daquele hepatócito, ou você pode ter uma lesão mais grave, no qual você tem uma necrose daquela célula. Então, uma necrose hepática, né, de um hepatócito. Nesse contexto, se essa lesão ela for muito grave, ela pode, de fato, vir a comprometer a função. Então, para a gente poder dizer que tem um comprometimento da função hepática, a gente precisa ter tido uma perda aí desse parênquima hepático em torno de 70%, para que você comece a observar alterações da função hepática também. Então, não necessariamente a gente tendo a lesão, a gente vai ter comprometimento da função. Até porque, dependendo de como se caracteriza essa lesão, né, como eu falei, uma lesão subletal ou uma necrose hepatocelular, você vai ter comportamentos diferentes das enzimas. Então, numa lesão subletal, muitas vezes, como a célula continua ali, ela sofreu uma lesão na membrana, extravasou um pouco do conteúdo enzimático, mas ela tem capacidade de continuar produzindo a enzima ali. Então, às vezes, uma lesão subletal pode ter até um aumento mais significativo de enzimas do que quando você tem uma necrose celular. Então, é importante a gente diferenciar, né, qual é o tipo que caracteriza essa lesão hepática, como que é o tipo de lesão, né, como é que ela está acontecendo, se ela é subletal, se ela envolve necrose celular, e também na questão da função hepática, a gente entender que são parâmetros diferentes. Quais são os testes que a gente utiliza para avaliar a lesão? Como a gente já falou, as enzimas principais, ALT-AST, né? Que a gente utiliza na rotina, TGP, TGO, são as mais comuns que a gente utiliza. Para a gente avaliar a questão da colestase, a gente utiliza as enzimas de indução, que são aquelas enzimas que aumentam a produção no hepatócito mediante um engarrafamentozinho ali nos canalículos biliares. Então, quando a gente observa uma diminuição dessa velocidade do fluxo biliar, a gente utiliza as enzimas de colestase. E aí, quais são as enzimas de colestase? Fosfatase alcalina e a gama-GT, ou GGT. Né? Então, temos duas enzimas aí para cada. ALT-AST, lesão, gama-GT e fosfatase, indução ou colestase. E com relação à função. Função, a gente vai pensar assim, tudo que esse fígado precisa fazer como trabalho, né? Então, eu até costumo brincar isso na aula, eu falo assim, imagine que você é uma secretária e que você tem o trabalho de fazer aí o registro de alguma atividade da pessoa que trabalha com você. E aí, num dado momento, você quebrou a sua perna, ou seja, você teve uma lesão. Mas o seu trabalho como secretária, será que ficou totalmente comprometido? Então, assim, você, mesmo com uma perna quebrada, você consegue ir trabalhar. Então, você consegue exercer a sua função.
Então, é mais ou menos esse raciocínio que às vezes eu utilizo, né, para a gente explicar. A função é tudo aquilo que o fígado faz. Como assim tudo aquilo que o fígado faz? Ah, o fígado produz albumina, o fígado converte amônia em ureia, o fígado libera glicose para a corrente sanguínea. Então, todos esses testes denotam para a gente a função hepática. Então, os pilares que a gente utiliza são esses, e eles são avaliados independentemente, né? Esses três. Sim, é verdade. Foi ótima a explicação. Aí a gente já pode, então, entrar para as perguntas, né? Tivemos muitas perguntas, e aí Show. pode ser que você entre mais, como é que diz? As características das peculiaridades sobre cada um, acho que pode estar nessas perguntas. Beleza. Aí vamos começar, então, com a primeira pergunta. Quais são as patologias mais comuns que cursam com lesão hepática, tanto em cães quanto em gatos? Perfeito. Então, eu até também costumo falar o seguinte para os alunos. Quando a gente abre um livro de patologia clínica, a gente vê uma sequência de um monte de nomes de doenças. E quando você chega na quinta doença, você já esqueceu da primeira. Aí você fica pensando assim, meu Deus, professor, como é que eu vou fazer para decorar isso tudo para a hora da prova? Né? Eles se preocupam inicialmente com a prova, né? Mas eu falo assim, não é decorar para a prova, é pensar para a vida. Então, vamos lá. O que eu costumo falar? Gente, tenta organizar o seu pensamento. Tenta dividir essas causas como causas gerais, primeiro, porque aí a gente consegue ir conduzindo o raciocínio. Então, quando eu penso em lesão hepatocelular, eu falo primeiro para eles assim, pensem em 6 causas iniciais macro para a gente ir raciocinando. Como assim 6 causas? Vamos lá. Primeira causa que a gente pode considerar aí é a hipóxia, que a gente falou, né? Ou seja, se eu tenho um paciente com uma insuficiência cardíaca, se eu tenho um paciente com uma anemia muito grave, isso tudo vai cursar com hipóxia. Então, a hipóxia pode levar a uma lesão hepatocelular, ok? Primeira causa. Lembrando do X, do hipóxia, a gente já pensa logo no tóxica. Então, qualquer causa medicamentosa, algum medicamento que tenha sido feito numa dose elevada ou não, tá? Então, considere sempre qualquer utilização de medicamento como uma possível causa tóxica. Então, está fazendo o tratamento para alguma coisa, coletou o sangue nesse meio do caminho para avaliar alguma doença e tal, considere esse medicamento que você esteja fazendo. O corticoide, mesmo sendo utilizado de forma tópica, ele tem uma absorção e ele pode gerar efeitos também hepáticos, né? A gente sabe que existe um grau de indução de enzimas hepáticas provocada pelo corticoide, não só da fosfatase, mas também da ALT. Então, a gente pode ter também essa característica. Então, tudo que for tóxico, tá? Pensando em grandes animais, planta tóxica, pensando em micotoxinas também, de ração mal acondicionada, causas tóxicas. Bom, segunda causa, então, foi a tóxica. Terceira causa, a gente pode pensar em alterações do tipo metabólica. Então, um gato com uma lipidose hepática, um animal que tem uma doença endócrina que cursa com alteração metabólica. Então, a diabetes, né, ela também causa alterações hepáticas significativas. A gente pode considerar o hipotireoidismo, que tem um monte de alterações metabólicas aí relacionadas. Então, alterações metabólicas, seja por questões como a lipidose, que a gente até pode falar daqui a pouco mais sobre ela, né? A gente tem pergunta relacionada a ela também. Mas com relação a outras doenças endócrinas que cursem com alteração metabólica. Então, vamos lá. Já fomos 3 até agora. Revisando, hipóxia, tóxica, metabólica. E agora a próxima causa que a gente pode considerar é traumática. Quando você pensa no animal que teve um atropelamento, e aí principalmente, né, com uma fratura de costela, alguma coisa que tenha perfurado esse fígado, você pode ter uma lesão hepatocelular. Então, uma causa bem óbvia, né? Um trauma no tecido vai causar lesão celular. Ótimo. Então, causa traumática aí a gente coloca como mais uma causa. Ok? Então, hipóxia, tóxica, metabólica, traumática. Agora a gente vai pensar em neoplásica. A gente sabe que o fígado ele pode ser um sítio de metástase muito importante, né? Para várias neoplasias que fazem metástase. Então, às vezes é um carcinoma de um outro tecido, não é nem um carcinoma lá do fígado, mas ele vai lá e escolhe o fígado também para fazer de sítio, né? E aí a gente pode ter uma neoplasia crescendo ali. Então, neoplásica, seja de característica primária ou secundária, como uma metástase, a gente considera.
Outra possibilidade que a gente tem, além dessas que a gente falou, é causa infecciosa barra parasitária. Então, a gente tem aí várias doenças infecciosas, como a leptospirose, a hepatite infecciosa, as causas parasitárias, como eu falei, né? A gente sabe que tem trematóide que faz migração lá no fígado, no caso dos felinos, né? Considerando o platinossomo. Então, a gente tem aí também lá no bovino a facíola hepática. Então, a gente tem causas infecciosas, bacterianas, virais, parasitárias relacionadas aí também. Então, eu falo isso para eles porque eu acho que isso tudo dá uma resumida das causas Com gerais, né? certeza. E aí É também verdade. outras doenças em outros órgãos vizinhos ali. O pâncreas, né? Que às Sim. vezes numa pancreatite, até pela questão da circulação ali ser muito próxima entre esses órgãos, toxinas, produtos liberados pela lise celular pancreática afetam o fígado. E você pode ter uma lesão hepática secundária. Então, a gente tem os OBS, né? Porque tudo não dá para ser matemático aí 100%, mas a gente agrupa nessas 6 causas gerais. Daí fica mais fácil para a gente raciocinar. Com certeza. Fica super, gente. Anotem, anotem. Depois a nossa live vai estar disponível no YouTube. Então não precisa ficar agora copiando igual maluco. Presta atenção, depois vai no YouTube e faz as suas anotações. Vamos para a segunda pergunta. Uma lesão inicial, se não for inicialmente diagnosticada, pode levar a um comprometimento em função hepática? Pode, em função daquela questão que a gente falou, de você ter um comprometimento da função mediante esse comprometimento de 70% do parênquima hepático. Então, se você tiver um agravamento, algumas doenças cursam mais rapidamente, né? Então, muitas vezes, um felino, quando ele para de comer, e ele pode evoluir rapidamente para um quadro de lipidose, principalmente em função de qual for a massa corporal dele, né? Você pode ter essa lesão evoluindo bem rapidamente. Mas qual é o nosso problema maior? Em detectar essa perda da função. Muitas vezes o nosso problema está em o teste laboratorial que a gente utiliza para detectar a função. Né? Por quê? O que a gente usa na rotina? A albumina, né? Em muitos casos. A gente poderia utilizar a ureia, a gente poderia utilizar a glicose, a gente poderia usar colesterol. Nesses 4 que eu falei, que são os da rotina, que a maioria dos laboratórios possuem, o primeiro seria o menos pior de todos, né? Mas por que eu coloquei como menos pior? Embora a albumina seja um bom indicador de função, a gente tem que levar em consideração, primeiro, a meia-vida dessa albumina. Então, ela dura aproximadamente 2 semanas na circulação. Então, até você observar o comprometimento da função, poderia demorar em função disso, né? Já que você tem uma meia-vida de 2 semanas. Então, não é um indicador muito precoce para avaliação da função. E você tem que desconsiderar qualquer outra causa de hipoalbuminemia. Então, por exemplo, uma perda renal. Esse animal, além de ter uma hepatopatia, ele é nefropata, então ele pode perder a albumina pela urina. Então você tem uma causa de uma hipoalbuminemia aí significativa. É um animal que não está se alimentando, ou tem uma doença intestinal. Isso também cursa com hipoalbuminemia. Então, a albumina, ela embora seja um indicador de fígado trabalhando como fábrica, funcionando, ela sofre outras interferências. Então, a gente tem outras causas de hipoalbuminemia, por perdas, por deficiência de aminoácidos que estejam chegando. Então, isso tudo fica muito complicado para a gente na prática. O que seria o ideal para ser o seu indicador de uma perda de função de uma forma mais aguda? Seria a gente utilizar algumas coisas que são funções mais imediatas para o fígado, como os testes de coagulação, né? Então, quando a gente avalia aqueles tempos da coagulação, eles se mostram alterados numa perda de função hepática. Como assim? A gente sabe que o fígado produz a maior parte daqueles fatores de coagulação, né? Então, grande parte ali é produzida graças ao fígado. Só que muitas vezes a gente pensa no teste de coagulação quando a gente está pensando no distúrbio hemostático, investigando a doença hemostática. A gente esquece que o fígado, como fábrica, pode estar sendo avaliado aí nesse momento também. E aí, poucos laboratórios dispõem desse teste. Então, a grande desvantagem está relacionada a isso.
mas a gente vai ter um aumento daquele tempo de protrombina, a gente vai ter aumento de tempo de tromboplastina parcial ativada, né? Então, o TP ou TAP, né? E o TTPA, eles vão estar alterados. Então, assim, super resumindo, a ideia toda é esses testes seriam os ideais para a gente poder estar avaliando precocemente uma perda de função. Então, por exemplo, na medicina humana, eles não fazem uma cirurgia sem antes fazer esses tempos para verificar a questão hemostática do paciente e função hepática. Então, é importante a gente também tentar puxar isso para o nosso lado, né? Agregar mais desses exames aí que são tão importantes. Exatamente, viu, gente? Não, super respondeu. Não é só ALT, AST, fosfatase e GGT, pelo amor de Deus. Isso aí, e aí, no caso, a gente pensando também na questão da função, né? Até pensando mais... Exatamente. Função, gente, função. Vamos para a terceira pergunta. Nos casos de cirrose hepática, o que é comum de observar nas enzimas e nos valores de ureia e albumina? Beleza. A gente até tinha comentado isso lá no início, né? Com relação às enzimas, o que a gente pode observar no agravamento de uma doença hepática cursando com cirrose é a normalização desse valor da atividade enzimática ou, às vezes, até uma diminuição do valor da atividade enzimática, em casos assim bem mais graves, tá? Então, o que a gente vai observar nesses casos? Por que tem uma normalização? Porque se eu estou perdendo parênquima hepático, até mesmo na possibilidade de uma regeneração, né, você está tendo substituição do tecido funcional por um tecido conjuntivo, fibroso, que não vai produzir mais enzima, a atividade da enzima vai declinando cada vez mais. A atividade está aí relacionada à concentração para essa enzima, né? Só que o que a gente mediu no laboratório é a atividade dela em si, não concentração. Então, até eu lembro do professor Gilberto que falava muito isso, assim, ele era muito preciso, né, na forma dele de se dirigir, tem que falar o termo certo. Então, a atividade enzimática ela vai ter um declínio aí significativo numa cirrose. E aquilo que a gente atribui como funções hepáticas numa hepatopatia grave também vai estar diminuído. Okay? Então, você pode ter aí a hipoalbuminemia, e a gente sabe que a concentração baixa da albumina altera aquela pressão coloidosmótica e o animal clinicamente faz o edema, né? Então, são características clínicas que a gente puxa aí em função dessas alterações, beleza? Várias outras alterações podem ser encontradas, inclusive no exame de urina. Teve uma vez, eu gosto muito dessa história, que o patologista nunca sabe de onde vai vir uma situação bem atípica, né? E eu me recordo de uma vez que eu já tinha trancado o laboratório, já estava pronto para ir embora, e eu fui me despedir dos colegas da clínica, numa clínica onde eu trabalhava, e aí os colegas falaram assim, acabei de coletar uma urina, você faz lá pra gente, por favor? Aí volta aí, liga tudo, a aparelhagem toda, abre o laboratório para a gente fazer o exame. E aquele dia ali me marcou muito, porque quando eu olhei na microscopia, eu vi cristais de biurato de amônio. Então, assim, não sei se você já teve essa oportunidade até de ver, existe uma predisposição racial, né? O dálmata também está fazendo sem ter hepatopatia, mas ele é um tipo de cristal que aparece na urina em função de um quadro de insuficiência hepática também. Porque se o fígado é quem transforma amônia em ureia, se eu tenho um acúmulo dessa amônia que não está sendo metabolizado, você vai ter a excreção dessa amônia na urina e formam-se os cristais de biurato de amônio. E aí eu lembro que quando eu bati o olho, assim, como é um cristal bem diferente, né? Eu não tive dúvida. Eu falei, caraca, é o cristal de biurato de amônio. E aí foi aquela coisa, né? Tira um monte de foto, né? E eu desci lá correndo para ver o animal. Era um labrador, e ele estava num estado de caquexia bem avançado. As enzimas hepáticas dele já estavam até normais, e ele, pelo diagnóstico clínico, até pelo histórico todo que os colegas contaram para mim, ele estava caminhando no quadro de insuficiência hepática. Então, é mais um achado. E olha só, é um achado de exame de urina. Então, exame de urina, um exame simples, um exame barato, ele pode, inclusive, direcionar a gente para algumas outras alterações extra-renais, né? Que não tem nem nada a ver com o rim ali em si. É verdade. Aí os valores de ureia, no caso desse animal, vão estar bem baixos. Valores de ureia podem estar decrescidos, mas qual é o problema quando a gente pensa na ureia, Agatha? A ureia, ela sofre muitas outras influências
extrahepáticas aí nesse caso. Então, se, por exemplo, se esse animal desidratar um pouquinho, essa ureia poderia não estar decrescida e está dentro da normalidade. Ah, o animal que está com uma hepatopatia bem grave avançada pode estar fazendo muito daquela gliconeogênese, né? Ou seja, transformando proteína em glicose, né? Os aminoácidos em glicose, para gerar energia. Então, se ele está fazendo muita gliconeogênese, ele pode aumentar a produção de ureia. E aí compensar um pouco por alguns outros parâmetros. Ou seja, acaba que às vezes a gente não consegue muito usar ela como um indicador muito sensível para a função hepática. Mas, assim, se você tem a suspeita, se você tem outros achados, mas essa hipoazotemia, né, essa diminuição da concentração de ureia, pode ser um forte indicativo. Ela vai somar no seu diagnóstico, sem dúvida. Perfeito, perfeito. Vamos para a próxima pergunta? Felinos com lipidose hepática. Aí estão falando quais seriam os melhores exames para se solicitar e confirmar esse diagnóstico. Beleza. Lipidose, a gente vai precisar de uma abordagem maior do que só a patologia clínica e de triagem, né? O ideal é a gente poder contar com outros exames também. A nossa característica maior para a lipidose seria, através da biópsia, você verificar exatamente o acúmulo dos lipídios no fígado. Beleza. Só que até você causar esse efeito invasivo aí também já não é muito bem-vindo, já que você pode ter alteração de coagulação, já que tem comprometimento de função hepática. Isso tudo não seria muito legal, né? O fígado, não apenas pela produção dos fatores de coagulação, mas como a gente sabe que o fígado é responsável pela metabolização, absorção da vitamina K, muitas vezes um felino no quadro de lipidose pode fazer uma deficiência da vitamina K. E aí só soma na deficiência dos fatores de coagulação. Porque a gente sabe que tem 4 fatores que são dependentes da vitamina K. Então, a gente tem aí cercando por todos os lados o distúrbio hepático, prejudicando a hemostasia. Beleza, mas vamos pensar na patologia clínica, já que seria o nosso ponto de partida para essa investigação diagnóstica. O que a gente pode fazer como exame para ajudar aí nesse caso? Primeiro, a gente tem uma alteração muito significativa das enzimas de indução, principalmente a fosfatase alcalina. Embora a gente considere que a fosfatase alcalina seja um pouco mais sensível para o cão, para indicativo de colestase, e no gato a GGT, acaba que na lipidose o gato ele responde muito com o aumento de fosfatase alcalina, mais do que com o aumento de GGT. É uma característica aí, nesse caso, peculiar da lipidose. Então, você vai observar aumentos muito significativos na lipidose, aumentos de 5, 10 vezes o limite aí superior de referência. Até abre margem aqui para a gente falar um pouco sobre isso. Quando a gente pensar em aumento de atividade enzimática, tentar sempre fazer essa associação do tipo assim, o quanto a enzima está aumentada acima do limite superior de referência, né? Porque a gente sabe que algumas doenças têm uns padrões mais ou menos esperados, algumas alterações mais típicas. Então, na lipidose, fosfatase alcalina, aumento muito significativo. Eu posso ter aumento de transaminase, das enzimas marcadoras de lesão, ALT-AST? Posso, também posso. Mas pode até não ser tão significativo quanto esse aumento da fosfatase que a gente está observando. Uma coisa interessantíssima quando a gente pensa na lipidose também, né, falando de patologia clínica de um modo geral, não necessariamente só do fígado, né, quando a gente pensa que o vômito, que é uma alteração muito esperada aí na lipidose, o animal fica nauseado, ele fica, né, às vezes ele não vomita propriamente dito, mas ele faz aquela salivação ali que você vê que é um sinal, o clínico sabe que é um sinal ali para o felino de que ele está nauseado. Isso pode cursar, ainda por cima, se ele faz o vômito, com hipocalemia, pela perda do potássio. Então, esse exame também pode te ajudar nessa investigação, em até mesmo ter um valor prognóstico ali para esse animal, dentro das condutas que você precisa ter, porque pode cursar com hipocalemia. Outra alteração importante é a hiperglicemia. Mas como assim? O animal não está comendo, como é que ele faz a hiperglicemia? Ele faz a hiperglicemia pelas ativações compensatórias metabólicas que ele vai fazer. Então, se ele não está comendo, ele aumenta a taxa de gliconeogênese. Ele tenta mobilizar mais dos aminoácidos para aumentar a produção de glicose.
E, em muitos casos, o animal, na lipidose, ele faz hiperglicemia. Então, um pacotinho mais ou menos esperado pode ser aumento de transaminases, enzimas marcadoras de lesão. Eu posso ter aí muito significativo aumento das enzimas de indução, principalmente a fosfatase alcalina, uma hipokalemiazinha e uma hiperglicemia. São achados aí, dentre outras coisas, que a gente pode observar na lipidose. Isso vai ter um bom valor, tanto diagnóstico quanto prognóstico para a gente também. Nossa, muito interessante. Não sabia essa questão da fosfatase. Não sabia. A fosfatase ela é muito sensível na lipidose, para o gato aí nesse caso. Entendi. Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. Uma alteração isolada na atividade enzimática de GGT, eu já posso considerar um acometimento hepático? E por que nos animais de companhia, principalmente nos felinos, esses valores das atividades enzimáticas de GGT são tão baixos? Beleza. Vamos primeiro falar desse negócio do valor baixo que você falou. Essas técnicas laboratoriais que a gente utiliza, né, essas enzimas que a gente encontra aí comercialmente, elas foram inicialmente designadas para uso humano, né, para amostras humanas. Só que a gente utiliza na medicina veterinária. Não tem nenhum problema, assim, na rotina, na maioria dos casos, a gente consegue fazer bons diagnósticos através delas, né? Só que eu não sei se ainda existe alguma questão metodológica que precisaria ser adaptada com relação ao GGT, mas eu também já trabalhei muito com a GGT, principalmente em automação. Então, quando a gente utiliza técnicas automatizadas, a gente observa muito essa coisa do tipo, o animal é saudável e o resultado dele deu 0. Então, assim, é aquela coisa meio frustrante, né? Então, assim, é claro que a gente vai liberar esse resultado de que não teve detecção e é interessante a gente conversar com um clínico a respeito dessa percepção. Então, assim, eu já vi isso escrito em algum livro de patologia clínica, agora eu não me lembro exatamente em qual, mas falando sobre isso. Animais saudáveis podem não apresentar leitura de GGT, justamente por ela ser um marcador sensível e, no caso, como está tudo bem, está tudo normal, você não tem alteração. Então, não esperar sempre assim essa alteração e aí considerando também aquela certa especificidade para algumas espécies, né? Então, o cão, ele vai ter uma característica muito voltada para a fosfatase alcalina, mas lembrando, asterisco, a fosfatase alcalina pode aumentar em função de animal em crescimento, pela origem óssea, a questão também envolvendo corticoide ou a própria liberação de cortisol endógeno. Então, a gente tem que fazer esses diferenciais, né? E a GGT mais sensível para o felino, no caso, como marcador, tá? Mas, agora fala aquela sua primeira parte da pergunta, que eu primeiro respondi a segunda parte, agora falta a primeira. Isso. Se uma alteração isolada na atividade de GGT já pode ser considerado um acometimento de disfunção hepática. Não disfunção, né? Mas alteração hepática. Sim, principalmente pensando na indução colestase, né? Somente a alteração em GGT. Olha, todo exame ele sempre precisa ser associado a uma suspeita clínica, né? A uma avaliação clínica desse paciente. Então, eu, por exemplo, não pediria assim, olhei para o cachorro, vou falar assim, vou pedir a GGT, pronto. Somente uma GGT em isolado, e aí eu vou contar só com aquele parâmetro para minha avaliação. Então, assim, você fez outras avaliações também. E aí eu observei somente a alteração da GGT. Se eu estou falando de um paciente felino, eu sei que ela é um marcador mais sensível. Então, sim, pode ser que eu tenha alteração colestática aí relacionada, né? E lembrando que alterações colestáticas podem ou não cursar com hiperbilirrubinemia. Geralmente, no início, o animal pode não fazer hiperbilirrubinemia. As enzimas são marcadores mais precoces do que a bilirrubina. Então, tendo alteração colestática inicial, eu posso sim estar observando em função dessa alteração da GGT, né? Em isolado, principalmente pensando no gato. Isso pode ser um pouco mais comum, né? Agora, sempre é bom você pedir a parceria, né? Então, avaliar a GGT em conjunto da fosfatase alcalina, considerando o cão, considerando o gato, porque as duas enzimas elas vão ter umas predileções, dependendo de algumas circunstâncias, né? E elas duas vão estar te ajudando no diagnóstico com relação à indução, à questão da colestase. Então, eu acho muito importante pedir a avaliação dobrada, ok?
Assim, eu acho que eu tinha lido uma vez que a GGT é uma enzima que está distribuída em diversos tecidos. Talvez tenha sido em relação a essa pergunta. Se uma Ah, alteração isolada dela seria só por causa do fígado, ou se esses outros tecidos teriam a capacidade de produzir entendi. a enzima. Então, a gente tem GGT renal, mas que nesse caso, quando você tem uma lesão tubular renal, que é onde ela está, na célula tubular, né? Essa enzima ela extravasa para a luz tubular. Então, você não detectaria aumento da GGT no sangue se você está vendo uma lesão renal ali acontecendo, né? Principalmente por antibióticos da classe dos aminoglicosídeos ou intoxicações por metais pesados, mercúrio, cádmio, né? Então, Uhum, nesses casos, a gente tendo uma lesão tubular renal, a GGT extravasaria, essa GGT renal, extravasaria para a luz uhum, tubular, ok? sim. Quando a gente pensa em acometimento pancreático, você pode também ter aumento da GGT sanguínea. Então, você pode ter um aumento da GGT sérica em função de uma lesão pancreática. Só que também, tal como acontece na questão tubular renal, muito da GGT, quando você tem lesão aí no pâncreas, né, uma pancreatite, ela vai extravasar também para o ácido, para os canalículos ali, para o ducto pancreático. Então, você teria uma perda de boa parte dela para o duodeno ali, saindo pelo ducto pancreático, e uma parte, talvez aí, saindo um pouco para esse soro. Não são marcadores de eleição, nem para a investigação de uma pancreatite. Não é aquela coisa do tipo, vou fazer a GGT para ver se está alterado. Então, não vai ser a primeira coisa que você vai pensar, né? Mas é aquilo que você falou, pode acontecer em função de outras doenças também, tá? Mas a renal, lembrar sempre que ela extravasa para a luz tubular. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta, que é sobre bilirrubina. Bilirrubina tem muita gente que tem dificuldade de interpretar. Então, pediram para você falar um pouco sobre interpretação dos valores da bilirrubina direta, indireta e total, para você fazer uma breve explicação sobre elas e a interpretação delas. Beleza. Bilirrubina, eu me lembro, existe uma máxima relacionada à bilirrubina que é o seguinte: a gente só deve dosar bilirrubina se o animal está fazendo uma icterícia. Por quê? Porque o mais recomendado seria isso. Porque, às vezes, a bilirrubina passa um pouco aqueles problemas da GGT. Ou seja, se está tudo bem, se está tudo normal, o aparelho, às vezes, tem dificuldade para a detecção da bilirrubina. Então, você pode ter alguns achados até meio incoerentes, do tipo, você dosou a direta e ela deu um pouquinho maior, um 0,01 maior do que a da total, sabe? Umas coisas meio assim, que parece que o próprio aparelho perde um pouco a precisão metodológica ali. Então, bilirrubina, prefira a utilização da bilirrubina se você tem icterícia. Porque o que você quer investigar é essa causa para essa icterícia. Por que a gente investiga isso com a ajuda da bilirrubina? Pelo seguinte, da onde ela vem, né? Quando a gente tem aí a hemácia vencendo o seu prazo de validade, digamos assim, quando a hemácia ela já vai ser eliminada da circulação pelos órgãos lá de hemocaterese, principalmente o baço, a gente tem ali a degradação da hemoglobina, que é a principal proteína para essa hemácia. A hemoglobina ela é feita de uma porção M e uma porção globina. A porção M, ela contém o ferro, que é o importantíssimo para carregar o oxigênio. Então, o ferro é precioso para o corpo. Eu não vou jogar o ferro fora junto com todo o cacareco que sobrou ali da hemoglobina. Então, eu tento poupar esse ferro, mandar ele de volta para a medula óssea, para que eu possa usá-lo na produção de novas hemácias. E aí, o que sobrou desse M é o que a gente chama de grupamento protoporfirina, ok? Esse grupamento protoporfirina, ele vai sendo degradado ainda nesse órgão de hemocaterese, vai passando por várias etapas até chegar na bilirrubina. Essa bilirrubina, a primeira bilirrubina produzida nesse órgão aí, principalmente o baço, a primeira bilirrubina produzida vai ser a bilirrubina chamada lipossolúvel, ou bilirrubina indireta. Essa primeira bilirrubina, ela precisa da albumina para sair desse baço e chegar até o fígado, que é onde ela vai ser eliminada na bile. Então, a primeira bilirrubina produzida é a bilirrubina indireta, lipossolúvel.
Essa bilirrubina, quando ela chega no fígado, o fígado tira a albumina da jogada, internaliza essa bilirrubina e conjuga ela. Conjuga ela com uma molécula para tornar ela mais hidrossolúvel e eu poder eliminar ela pela via biliar. E quem é essa molécula que eu vou conjugar a bilirrubina? Eu vou conjugar ela com uma molécula chamada ácido glicurônico. Então, eu vou pegar o ácido glicurônico, conjugar na bilirrubina e formar a bilirrubina hidrossolúvel. Essa bilirrubina hidrossolúvel é a bilirrubina direta, que sai pela via biliar. Uma vez que ela tem saído pela via biliar, ela chega no intestino e as bactérias intestinais transformam aquilo ali em urobilinogênio. Boa parte desse urobilinogênio vai ainda sendo transformado e aí você vai ter a formação de coprobilinogênio, de estercobilinogênio, que vai dando característica da coloração típica das fezes. Uma parte desse urobilinogênio é reabsorvido e volta para o fígado. E o fígado elimina de novo. E volta de novo. Então fica um ciclo enterohepático de urobilinogênio. Ok? Quando a gente pensa em situações patológicas envolvendo todo esse quadro aí, lembrando que uma parte do urobilinogênio pode sair na urina e ajuda a dar a coloração ali amarelada típica da urina também. Beleza. Situações patológicas agora, né? Aí foi só uma revisão da fisiologia, da química fisiológica. Situação patológica, a gente pode pensar assim, se eu estiver destruindo muita hemácia, então se tem um processo hemolítico acontecendo, o que vai ter como resultado? Um aumento da taxa de destruição leva a um aumento da bilirrubina indireta, que é aquela primeira que foi formada. Né? Se você não tem nenhum acometimento hepático, o fígado vai ser muito eficiente em captar, conjugar e eliminar essa bilirrubina. Então, eu aumentei a minha fração indireta. Então, um animal com uma anemia hemolítica, uma babesiose, ou em função de um dano oxidativo intenso, né? Cebola para cachorro, paracetamol no gato, tudo isso que leva a um aumento da taxa de destruição das hemácias vai cursar com o aumento da produção de bilirrubina indireta. E aí você pode observar a icterícia em função disso, pelo aumento da bilirrubina indireta. Agora, se o problema não é no prévio, não é a bilirrubina pré-hepática, mas hepática, porque eu tenho uma doença hepática, e essa doença hepática, principalmente se ela tiver uma característica inflamatória, inflamação causa tumefação. Então, você vai ter tumefação de hepatócitos, comprime o canalículo. Essa bilirrubina vai conseguir sair pela via biliar? Não. Então, ela acumula ali, ela extravasa desses canalículos biliares e vai para o sangue. Então, eu tenho um aumento da bilirrubina hepática, que é a bilirrubina direta. Então, quando a gente dosa só a bilirrubina total, é interessante que a gente faça a distinção entre direta e indireta para a gente tentar chegar nessas causas. Eu tenho uma doença hepática que cursa com colestase, que cursa com essas alterações, bilirrubina direta aumentada. Não, eu tenho uma doença hemolítica, que cursa mais com o aumento da indireta. Então, você vai ter o aumento da outra fração. Ok? Teve uma pergunta que passou aqui, que eu bati o olho rapidamente. Eu não tenho olhado as outras perguntas, não, mas essa aqui, por acaso, eu olhei. Falou de proteger o tubo de bioquímica da luz para a dosagem de bilirrubina. Também existe essa recomendação, sim, o ideal, se você quer ter essa avaliação, mas principalmente envolvendo a urina. Porque até os frascos, como a gente compra frascos que são transparentes ali, né? Acaba que o levemente fosco, a gente tem uma degradação muito forte da bilirrubina e urobilinogênio em função da luz. Então, se você quer ter uma avaliação mais precisa quanto a isso, o ideal é a gente envolver com papel laminado, alguma coisa que possa proteger da luz ali, para não ter essa degradação, ok? Então, existe essa recomendação, sim. Perfeito, perfeito. Vamos para a próxima pergunta? Sobre dosagem de amônia. Tem muita gente que tem dificuldade. Então, a dosagem de amônia quando se desconfia de estante e porte sistêmico. É um teste sensível? Como essa amostra deve ser acondicionada e se ela pode sofrer muita interferência na sua avaliação? Então, a amônia... vocês fazem amônia aí na Rural? Fazem? Não. Tá. Não. Porque, assim, poucos laboratórios oferecem esse serviço, né? A amônia ela tem um inconveniente muito grande com relação ao tempo de análise. Então, assim, quando você coleta o sangue do paciente, você tem um tempo muito curto, porque até mesmo o efeito da demora pode aumentar e você ter um resultado falso positivo.
tá? E se você expõe ao ar, se você naquela manipulação que a gente faz natural, né, do laboratório de estampar o tubinho da amostra enquanto a gente está pipetando e tal, como é uma substância altamente volátil, você também pode perder, ter uma falsa diminuição. Então, o tempo de análise é muito crítico quando a gente pensa em amônia. Para uma avaliação boa de amônia, você tem que ter um aparelho do lado ali, próximo, quando você vai estar coletando o sangue do paciente. E aí, o tempo preconizado para a maioria da literatura diz em 30 minutos. Tem até lugar que fala 60 minutos, mas eu vejo a maioria defendendo os 30 minutos. Então, você tem que pegar, centrifugar aquilo dali imediatamente para poder fazer logo a sua análise. Ok? É um bom indicador para shunt porta-sistêmico? Sim. O que significa o shunt, né? O shunt é quando você tem aquele sistema porta que deveria levar o sangue do conteúdo absorvido ali do intestino diretamente para o fígado. Para a gente fazer aquela primeira triagem, né? Ah, isso aqui eu vou jogar fora, isso aqui eu vou mandar para o corpo, isso aqui quem gosta de tecido muscular. Então, o fígado é aquela alfândega, né? Ele recebe aqueles nutrientes todos e ele decide o que ele vai fazer com aquilo. No caso da amônia, ela tem que ser transformada em ureia. E aí, quando você tem um desvio portosistêmico, ao invés de eu mandar essa amônia para o fígado, eu estou mandando para a circulação geral. E aí, essa amônia vai causando um monte de problemas aí, causa encefalopatia, né? Que é o sintoma neurológico que a gente mais observa. Beleza. Então, ela seria um bom marcador? Seria. Uma desvantagem que a gente tem com relação a essa questão do tempo. Outras coisas poderiam levar a alterações da amônia que não fosse o shunt. Existe relato na literatura, né? Então, eu também não tenho experiência com a amônia, mas existe relato na literatura que diz que até exercício extenuante em equinos e cães pode levar a um discreto aumento da amônia. Então, a gente pode ter esse aumento em função de um exercício extenuante, por exemplo, tá? Mas fica tudo muito voltado ainda para a questão da literatura, a alimentação em si também pode aumentar um pouco a taxa, a questão da intoxicação do animal por ureia, né, pensando em grandes animais. Então, você está investigando o shunt, mas no caso de uma intoxicação por ureia, você também poderia ter alteração da amônia, tá? Então, essas situações são específicas também, extra-shunts, que podem ter aumento de amônia, ok? Perfeito. A Etienne mandou uma pergunta aqui pra gente, ainda sobre bilirrubina. Ela perguntou, mas, consequentemente, após o aumento da bilirrubina direta, a indireta também não aumentaria pelo mesmo motivo? Daquela questão do comprometimento do fígado? E então, a gente tem algumas situações, se você tem um quadro bem de agravamento bem sério, de insuficiência hepática, você poderia começar a ter um aumento de bilirrubina indireta pela deficiência da captação. Em seres humanos, são bem relatados doenças relacionadas a deficiências de captação de bilirrubina. Tá? Então, existem algumas síndromes que têm uns nomes bem estranhos. Síndrome de Crigler-Najjar é um exemplo, síndrome de Gilbert é outro exemplo. São doenças relacionadas à deficiência de captação e conjugação de bilirrubina. Tem relato disso na veterinária? Até tem. É aquela velha história. O raro existe, né? Então, a gente cogita aquilo dali, embora a gente saiba que aquilo dali tem uma chance muito pequena de acontecer. O fígado, ele é muito eficiente nesse processo de captar a bilirrubina e conjugar. Então, em muitos casos, quando você tem uma doença hepática, o problema está na eliminação e principalmente quando eu penso em tumefação de hepatócitos numa doença inflamatória, é onde a gente vai ter a causa para esse aumento da bilirrubina direta. Então, eu entendi o que ela quis dizer, do tipo, se eu tenho um problema hepático, não deveria ter um aumento da bilirrubina indireta pela doença hepática? Mas, cuidado, é aquilo dos 3 pilares que a gente remeteu. A função ainda está preservada, de captar e conjugar, né? Então, o que eu tenho aí é um efeito principalmente pensando em colestase, ok? E aí as doenças inflamatórias que cursam com tumefação é que vão causar mais dessa alteração. Só fazendo um OBS também aqui, importante, em equinos, a gente pode observar às vezes que em jejum, o animal, um jejum muito prolongado, ele pode fazer uma leve icterícia e um aumento de bilirrubina indireta, pela deficiência da captação da bilirrubina. É aquela coisa, o fígado está lá, o animal está em jejum. E aí chega ácido graxo para ele utilizar como fonte de energia. O que você iria fazer? Usar uma coisa que
é para gerar energia para você se manter vivo ou processar a bilirrubina? Vou dar prioridade para manter vivo, né? Então, os transportadores celulares são os mesmos para ácido graxo e bilirrubina. Então, eu posso ter uma preferência pelo ácido graxo, largar a bilirrubina no sangue. Então, você teria um aumento de bilirrubina indireta, nesse caso do equino, quando ele faz um jejum muito prolongado em função disso, da prioridade ao ácido graxo. Ok? Nos equinos também tem a questão que eles não possuem vesícula biliar, né? E aí, Sim. normalmente, também já se encontra existe um limite ali de detecção, né? Sim. Verdade. Isso ainda tem uma questão também fisiológica envolvendo eles. Bem lembrado. Exatamente. Vamos para a próxima pergunta. O aumento isolado de albumina pode possuir alguma significância clínica? Então, aumento de albumina, né, a hiperalbuminemia, ela só tem como causa patológica aí uma desidratação, tá? Então, o fígado não tem por que querer produzir mais albumina. Então, ele produz dentro daquilo que é uma necessidade fisiológica para a albumina, né? Para todas as funções que ela tem. A gente tem como causas de hipoalbuminemia várias causas patológicas. Aquilo que a gente falou, insuficiência hepática, perda pela urina, consumo aumentado de albumina tecidual em função de um reparo, em função de queimaduras, ou até mesmo síndromes de má absorção intestinal, né? Eu conheço alguns colegas clínicos da parte de gastroenterologia que usam a albumina como um importante marcador de recuperação da doença intestinal. Então, quando o animal faz a hipoalbuminemia, ele fica em alerta com aquilo dali e passa a acompanhar a albumina como sendo indicador da regeneração da capacidade absortiva do intestino. Então, a gente vê que a albumina ela tem essas outras interferências além da função hepática. Agora, como causa de aumento, a hiperalbuminemia, a gente associa a desidratação. E se o animal tiver, além da desidratação, uma perda de albumina, por alguma causa, né? Digamos que ele seja um nefropata e a mesma causa da desidratação é a causa da perda de albumina, que é a doença renal. Aí você pode não ter a hiperalbuminemia. Então, você tem que estar preparado para esse problema. Perfeito. Tem umas perguntas aqui que você já até nos respondeu. Então, eu vou pular, porque eu acho que não tem necessidade. Show. Então, eu vou perguntar aqui sobre interferências extrahepáticas na avaliação das enzimas ALT e FA. Beleza. Aí, essa pergunta é de um amigo meu, porque ele atende felinos, e aí ele disse que, por vezes, alguns animais não apresentam nenhuma alteração significativa, nem ultrassonográfica, e eu acredito que essas amostras são encaminhadas para o laboratório e sofrem algum tipo de interferência, eu acredito. Mas ele queria saber quais são as interferências extrahepáticas que possam cursar com esse aumento. Entendi. Além da ALT, vou colocar a AST aí no meio, mas assim, a AST, a gente observa que ela é muito sensível à hemólise. Como ela é uma enzima intraeritrocitária, se tiver a amostra um pouquinho hemolizada, pode ter alteração. E aí, falando da hemólise, a gente também pensa nas outras alterações de cor, né? Então, a icterícia poderia levar também a prejuízo para o espectrofotômetro analisar, né? Pela questão da turbidez, pela alteração de coloração, e a lipemia também. Então, às vezes, quando eu recebia uma amostra de um cão, de um gato, muito lipêmica, eu só voltava a sentar e chorar. Falava, meu Deus, vou ter que dosar as enzimas e essa amostra extremamente lipêmica não vai dar leitura, né? Então, a gente tem que diminuir. Eu tenho essa síndrome. A gente já olha assim, né, com vontade de chorar. E aí eu penso assim, essas amostras com alteração de coloração vai ter alteração no resultado. Pode esperar, ok? E aí aquela importância de sinalizar, né? Da gente patologista sinalizar. Lipemia, uma cruz, 2 cruzes, 3 cruzes. Eu quantifico até para tentar chamar a atenção do patologista, do clínico, na hora da interpretação. Beleza. Aí ele falou assim, poderia ter uma outra alteração extrahepática? A ALT, assim como a AST, ela também pode estar presente em musculatura, ok? Sendo que a AST era um pouco mais abundante. Então, a AST é mais crítica nessa coisa de lesão muscular levar ao aumento dela, né? Então, nem tudo a gente pode associar à questão muscular.
A ALT em si, a gente sabe que somando músculo cardíaco e músculo esquelético, a gente tem aí, no máximo, uns 25% do que é a ALT plasmática sendo referida nessas enzimas. Então, ou seja, 75% é a hepática. Então, a ALT é mais hepatoespecífica possível. A hemólise poderia levar? Poderia, tal como as outras alterações que a gente falou. Lesão muscular teria que ser bem severa para ter aumento da ALT, ok? Então, acaba que a gente não tem muitos interferentes extra-hepáticos nesse caso, não. O que eu acho que talvez seria interessante é investigar bem a fundo se, por exemplo, esse animal que está fazendo esse exame, ele está fazendo esse exame por quê? Existe uma indicação em que sentido, né? Então, ele parou de comer e eu estou fazendo uma avaliação de triagem. Como o gato é muito sensível a alterações metabólicas por parar de comer, será que, de fato, então, eu não estou tendo uma pequena lesão hepática que ainda não está clássica clinicamente para mim, mas que ela já está sendo referida no exame? E qual é a magnitude desse aumento? Porque, por exemplo, se o valor de referência vai de 10 a 88, né, como a maioria dos laboratórios considera esse valor, 10 a 80, 10 a 88, enfim, e aí está 89, 90. Esse aumento é significativo. Então, quando a gente tem essa interpretação do aumento, a gente deve levar em consideração essa área cinza, né, que a gente diz que é esses limites superior e inferior de referência, que varia também em função do indivíduo, né? Então, a gente tem uma curva de distribuição normal que reflete um valor de referência, mas os borderlines, eles precisam ser considerados, aqueles que podem estar próximo desse valor, né? O melhor parâmetro de um exame de um animal é ele mesmo no seu estado saudável. Eu sempre digo isso. Então, sempre que possível, eu recomendo ao colega clínico, faça um exame do seu animal num estado saudável. Porque se ele, por exemplo, tem uma enzima hepática que é muito próxima do limite inferior de referência, mediante uma lesão hepática, ele pode até nem ultrapassar o limite superior, já que o valor de normalidade dele é mais baixo. Então, é bom a gente sempre levar isso em consideração. A fosfatase alcalina, que também veio na sua pergunta, ela sim pode ter mais outros interferentes. Então, principalmente no cão, em função de hiperadrenocorticismo ou uso de corticoide, né? Ou até mesmo uma doença estressante levando ao aumento de cortisol. Então, o gato, então, que é um animal altamente influenciado por questões ambientais e de estresse, será que a gente também não pode estar tendo um leve aumentozinho em função disso? Então, a gente precisa levar essas questões em consideração. Mas, com relação à fosfatase ter outras origens, a gente pode ter a óssea, como a gente falou, né? Que é muito importante para influenciar, e no caso da fração induzida por glicocorticoide, principalmente aí considerando, no caso, o cão. As outras fosfatases alcalinas a gente não consegue detectar pelo tempo de meia-vida, né? É muito curta. A fosfatase alcalina placentária, a fosfatase alcalina leucocitária, intestinal, elas têm um tempo de meia-vida muito curto. Então, não dá tempo da gente detectar. Ok? Fabrício, eu vou ter que sair da live para voltar de novo, porque deu aquele tempo. Aí a gente continua a próxima pergunta. Gente, não sai. Vou sair, mas eu vou voltar e todo mundo volta junto com a gente. Tá bom? Beleza. A gente vai falando, a gente nem vê o tempo passar, né? Tô eu aqui me Tá vendo? Eu nem vi. Aí quando eu bati o olho, eu falei, meu Deus, vai desligar. Aí eu tive que falar logo. Vamos esperar o pessoal terminar de entrar? Gente, todas as nossas lives ficam salvas aqui no nosso perfil durante 24 horas. E também a gente posta no nosso canal do YouTube, ela é editada e tal. Então, não se preocupe que quem não conseguir assistir por completo, depois vai conseguir assistir. Tá bom? Nós vamos para a próxima pergunta. Beleza. Vamos lá. Em transtornos hepáticos agudos, os valores de ureia podem aparecer decrescidos rapidamente. Nesses casos mais agudos, é possível detectar anormalidades funcionais? Eu acho que essa você já respondeu mais ou menos, né? Sim, você já tinha feito essa pergunta. Não sei se foi com a ureia ou foi com albumina, né? Mas, então, em função da velocidade daquela doença em se comprometer, aquela questão que a gente disse dos 70% do parênquima hepático, né? Aí isso vai depender do tempo da evolução em função disso e da sensibilidade desse marcador de função, né? O tempo de meia-vida, aquelas questões que a gente comentou.
Perfeito. Mandaram algumas perguntas para a gente de grandes animais, né? Mandaram Beleza. para a gente de equino. E aí, antes de entrar nessas perguntas, eu queria saber de você Uhum. quais são as principais enzimas que a gente tem disponível para se avaliar nesses animais e, e avaliar a função geral também. O que a gente tem disponível para grandes animais? Beleza. Com relação a marcadores de lesão hepatocelular, a ALT ela é muito pouco, tem pequena quantidade no hepatócito de grandes animais. Então, a ALT ela não tem aquele valor como a gente tem para cão e gato, né? Valor diagnóstico Uhum. que ela representa. No caso Sim. da AST, ela já é bem abundante no fígado para esses animais. Então, eu acabo usando a AST. Qual é o problema Uhum. disso? A haste, ela também está no músculo, igual a gente falou para o cão e gato. Então, lesão muscular, e que é muito comum para esses animais, vai levar ao aumento da haste. Então, a gente tem Uhum. que sempre fazer esse diagnóstico diferencial, né? Eu lembro que uma época eu trabalhei num laboratório também que a gente fazia muito exame de bovino e o simples fato do animal ser contido para poder fazer a coleta do sangue, ser transportado muitas vezes, ele levava a um aumento de haste significativo. Então, a gente passou a tomar cuidado até com o manejo do animal, com uma certa antecedência, para que a gente não Uhum. tivesse essa influência. Então, levar em consideração o tempo de meia-vida, principalmente nesse caso, é fundamental. E Uhum. aí a gente também usa um diagnóstico diferencial da CK, né? Como a CK é uma enzima muscular mais específica também, tem uma meia-vida um pouco mais curta, mas a gente tendo esse histórico do manejo, de uma aplicação de alguma coisa intramuscular, você, utilizando a CK, você vai ver que vai ter um aumento também, dentro de um prazo de 24 horas, se você fizer a sua análise, Uhum. significando a lesão muscular e não lesão hepática. Beleza. Isso Perfeito. pensando em enzima de lesão. Enzima, no segundo pilar, enzima de indução ou colestase. Fosfatase alcalina, para grandes animais, o maior inconveniente é o fato de que o valor de referência é muito amplo. Então, às vezes, você ter uma alteração de fosfatase alcalina pode estar mascarado pelo amplo valor de referência, o limite superior muito elevado, tá? Uhum. Então, ela tem uma desvantagem com relação a isso aí, muito significativa. Com relação a GGT, ela é preferível. Então, até uma macetinho que eu falo, GGT lembra do gato e lembra de grandes animais. Então, você já lembra Uhum. logo que a GGT é preferível para esses casos. E a GGT, também ainda pensando em grandes animais, ela também possui um valor de diagnóstico de lesão celular. Porque ainda que essas enzimas estejam presentes na membrana do hepatócito, principalmente daqueles voltados ali para o ducto, né, na região portal, voltados para o canalículo biliar, no caso de uma lesão, essas enzimas que estão presentes na membrana, elas se solubilizam ali também, em função de uma lesão Uhum. celular. E elas aumentam no sangue. Então, a atividade dessa Uhum. enzima fica aumentada em função disso. Com relação à função, a gente mais ou menos tem os mesmos parâmetros. Mas muito cuidado no equino, que muitas vezes, mesmo numa hepatopatia mais severa, ele não faz hipoalbuminemia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de só pensar muito na albumina por equino, que ele Sim. pode fazer uma normoalbuminemia e você achar que ele não tem hepatopatia severa ainda, ok? Então, Uhum. a gente tem mais ou menos os mesmos testes, ureia, glicose, os testes de coagulação, que seriam aí, né, um mundo encantado que a gente pensa um dia conseguir na veterinária, mas a Uhum. albumina, a gente tem que fazer essas ressalvas para grandes animais. Perfeito. Perguntaram aqui GLDH, que é um ótimo marcador hepático em ruminante. E por que ele não é tão utilizado? Foi a Andresa que perguntou. Ah, Andresa, beijo para a Andresa, não sei se ela está aí vendo a gente. Então, a gente tem aí as duas enzimas que a gente só vê no livro escrito, né? SDH e a Uhum. GLDH, que são a Uhum. sorbitol desidrogenase e a glutamato desidrogenase. Por que, né, que a gente não consegue? Aí o que eu fiz? Até em função de você também já ter me mandado nessa dúvida, eu fui fazer uma sondagem com sites de laboratórios que a gente utiliza rotineiramente, marcas que são muito conhecidas aqui no meio veterinário, que a maioria dos laboratórios utiliza. E Uhum. também dei uma olhada em requisições de laboratórios grandes, ninguém oferece esse teste. Então, como a gente pega a rebarba do que é feito para o humano,
Eu acho que ninguém evoluiu nessa questão de trazer a SDH. Ela poderia ter um valor para o ser humano também, sabe? Uhum. Existem alguns estudos mostrando isso. Só que, já tem alt-ast, para quê, né? Então, eles acabam ficando muito com essas enzimas. Grandes animais, a gente quase não faz exame, né? Então, Uhum. como a gente não tem muito essa casuística, qual é o apelo para trazer? Mas eu consegui achar em algum lugar. Só que aí eu vi pela bagatela maravilhosa de 580 e poucos dólares, você pode adquirir um kit de SDH para 100 testes, tá? E aí o tempo de viabilidade do kit é muito curto, então você teria que ter uma demanda muito grande. Ou seja, é uma coisa que funciona a título experimental, né? Você guardou as Uhum. suas amostras e você vai fazer a análise da sua Seria tese perfeito. de SDH. Então, nos Estados Unidos está 580 e poucos dólares. E teve um outro lugar que eu vi, que eu acho que foi europeu, que aí até convertia já para real, saía uns Uhum. 2.100 e alguma coisa, um kit para 100 testes. Isso da SDH. E com Uhum. relação à GLDH. A GLDH, eu vi no laboratório do Reino Unido, que eles têm acho que é Eurolyzer, o nome da marca. Eles têm um kitzinho que é assim, super chique. É tipo um cassetezinho que você insere numa máquina e aí você mistura o soro com o reagente, coloca na máquina e aí em poucos minutos ela faz a leitura para você. Igual esses do VetCheck, né, que tem aí agora vendendo também Uhum. uns cassetezinhos para leitura. Uhum. E é interessante que o site trata como veterinário, ou seja, é para amostras veterinárias, para investigação de hepatopatia em cães. Então, assim, tem Uhum. valor para pequenos e para grandes animais. Qual é o problema todo que a gente tem? Importar isso, né? Porque a gente. Aí tem lá no site. Faça aqui a sua encomenda dependendo da sua região. Aí, conforme eu cliquei até para ver, né? Falei assim, vou até onde esse negócio Uhum. vai. Aí, conforme eu cliquei para ver, apareceu o mapa da Europa, que eu tinha que escolher qual era o lugar da Europa onde eu estava morando, né? Aí eu falei assim, não dá, Tá. dessa vez não vai rolar. Mas valor Só se alguém for diagnóstico para muito lá, bom. aí tu É, pede para alguém comprar, pois né? mas aí também não sei se haveria algum impedimento em termos de importação, né? Às Ah, é vezes, verdade. por É, essas é, questões tem, tem. de legalização, né? Mas, enfim, Sim, verdade. muito cuidado só que existe uns testes de GDH que está relacionado a Clostridium, tá? Então, para Uhum. algumas detecções de clostridiose, até principalmente em seres humanos, tem os testes de GDH. Então, às vezes, vai no impulso comprar GDH, teste sistemático, E mas é não é para nada. Clostridium. Então, é para doença intestinal. Aham. Mas qual é o valor Perfeito. diagnóstico disso? Essas enzimas elas são hepatoespecíficas, então a GLDH ela seria uma ótima marcadora de lesão hepatocelular, tanto a GLDH quanto a SDH, mas a gente ainda enfrenta esses entraves aí na medicina veterinária no nosso país para esses diagnósticos. Então, a gente só fica no livro mesmo falando sobre ela. Verdade. Tivemos uma pergunta na live da Bruna S. Cotini. Ela perguntou se você pode comentar um pouco sobre qual a indicação da dosagem de ácidos biliares. Beleza. Ácidos biliares, uma das indicações é quando a gente está pensando em alterações de função hepática, tá? E que os outros testes ainda não deram algumas indicações muito sugestivas, mas você tem a suspeita muito forte. Também avaliaria a questão de colestase, mas principalmente pensando em função hepática. E aí, então, a indicação fica sendo essa. Quando você tem uma alteração de função hepática, mas que os outros testes ainda foram um pouco mais inconclusivos para você. Ok? Como é que funciona o raciocínio dos ácidos biliares? Eles saem ali pela via biliar e devem ser reabsorvidos pela circulação porta e são recaptados pelo fígado. Quando a gente tem aí um animal em jejum, então, o ideal é a gente fazer o teste de uma forma dinâmica, né? A gente dosa os ácidos biliares em jejum e depois de um tempo de administração de um alimento. Quando a gente faz essa primeira dosagem, a gente tem que ter um valor dentro de um valor de referência. Beleza. E aí, ao fornecer a alimentação e depois de um tempo fazer uma nova dosagem, eu tenho que ter um aumento, mas não muito significativo desses ácidos biliares, porque à medida que eles saem, eles são prontamente reabsorvidos pelo fígado. Então, um pouquinho pode escapar dessa circulação porta e aumentar no sangue, mas eu tenho que ter isso dentro de um limite de referência. Se eu tenho um aumento significativo nesse pós-prandial, é um forte indicativo de algum comprometimento hepático para essa recaptação.
É um marcador muito sensível, mas que eu vejo pouco utilizado na rotina. Não sei se aí na rural Uhum. vocês fazem, eu aqui não faço. Não, não fazemos, é. Eu nem sei como que é a questão de disponibilidade mesmo, assim. Não sei se todos os laboratórios fazem. Eu até não dei uma investigada com relação a ele para ver assim, os laboratórios maiores, né, que geralmente concentram várias amostras, aí eles investem nesses kits menos usuais, né? Mas eu Uhum, até fiquei de ver dele também e acabei não vendo dos ácidos biliares. Era uhum. uma boa investigação mesmo, mas a gente quase não faz. Realmente quase não Sim, faz. verdade. Sim. Estão pedindo para falar sobre Alt e Ast. Será que você poderia explicar só aquela parte da questão da meia-vida de uma e aí a Meu Deus, outra? Sabe? Que ótimo. tem até um gráficozinho que vários professores usam durante as aulas sobre meia-vida de uma e da outra. Se você Entendi. conseguir falar com a gente. Então, a minha vida da Alt, né, eu levo em consideração o que até é dito no livro de Hematologia e Bioquímica da Trau, né, Marianne Trau, que é uma referência aí para gente, né, na patologia Uhum, clínica, o que considera o seguinte, para cães e gatos. A Alt, ela tem mais ou menos uma meia-vida de 60 a 72 horas, tá? Pensando aí nessas espécies, a Alt. E no caso do gato, ela tem uma meia-vida no cão. No gato, ela tem uma meia-vida de 3 horas e meia. Ok? Então, a Alt, ela tem mais ou menos uma meia-vida um pouco mais curta aí no felino. No uhum, caso da Haste, a Haste a gente tem uma meia-vida de mais ou menos umas 12 horas no cão e um pouco mais de 1 hora no felino, a haste, ok? uhum, Então, quando a gente pensa em questões até de normalização das enzimas, a gente pode acabar observando, tendo uma remissão da lesão, uma normalização inicialmente da haste e depois da alt, em função dessa questão do tempo de meia-vida. Então, como a alt, tanto no cão quanto no gato, ela tem um tempo de meia-vida um pouco maior, você pode ter uma normalização inicial da haste e depois, posteriormente, da alt com relação a isso. uhum. Entendi. Ok? Perfeito. É por isso que às vezes as pessoas têm dificuldade nessa interpretação. De que um valor Sim, está normal, o outro está super alto. Meu Deus, em que eu acredito, né? sim, pois é. E acaba que também esse acompanhamento ele tem um valor prognóstico muito importante, né? Como a haste ela está Uhum. mais intramitocondrial, né? A gente tem ali dentro de organelas a haste, acaba que numa remissão de lesão você tem uma normalização dela acontecendo mais aí inicialmente. Fabrício, a gente acabou nossas perguntas. Se Ah, alguém tiver mais alguma pergunta, eu não acompanhei quiser as que mandar. passaram ali, mas você Eu acho que pegou eu falei legal? todas. Peguei todas. Eu acho que eu fui falando para você. Não, mas a maioria, acho que você falou sim. Se alguém tiver mais alguma pergunta e quiser mandar agora, que agora é o momento dos agradecimentos. Queria agradecer mais uma vez a sua presença Eu aqui que na nossa agradeço. live. Foi super esclarecedora, Ai, que muito bom. esclarecedora, com certeza. Ai, que bom. E a gente tinha ficado naquela dúvida, né? Que você deu dois temas muito maravilhosos. Aí eu falei, meu Deus, peraí, vamos começar com essa. E aí a gente vai ter uma próxima live com o Fabrício também, para falar do outro tema que é maravilhoso também. Ai, que bom. Também adoro falar de renal, né? Avaliação principalmente envolvendo o exame de urina, né? Então, a questão da GGT urinária, né? Eu sei que a Cristiane tem Sim. trabalhado bastante aí com GGT urinária, com os orientados. E também é um tema, assim, que eu tenho uma predileção muito grande, gosto muito. Então, a gente tem aí bastante coisa para a gente conversar. Sim, E não perca. agradecer mais uma vez aí, viu, pelo convite. Conversar com o pessoal da Rural, me sinto assim, colocando os pés de novo no IV, né? É a minha casa, Uhum. e assim, é um lugar que eu tenho um carinho muito grande. E com toda essa equipe aí maravilhosa, às vezes a gente se esbarra em alguns eventos, né? E assim a Uhum. gente vê que a gente coloca o papo em dia, mas foi muito bom estar aí com vocês, viu? Agradeço muito pelo convite. Não, isso não é um adeus, é um até breve. Nós teremos uma Opa! próxima live com o Fabrício Que para bom. falar sobre proteinúria e enzimúria, que inclusive eu fiz um erro. Eu tinha liberado a arte dessa outra enzima antes, né? E aí me corrigiram, eu falei, não, a palestra de agora é de hepático, mas a próxima vai ser de renal, então não perca, Excelente. tá bom? Só marcar que a gente está aí, é meu assunto favorito. Perfeito, gente. Beijo, obrigada pela participação de todo mundo. A live vai ficar 24 horas aqui no nosso perfil.
e depois lá no nosso canal do YouTube. Tá bom? Obrigado aí pela presença de Beijo. todos também. Beijo grande para todo mundo. Perfeito. Tchau, tchau. Tchauzinho, gente. Tchau.